Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os óxidos, que são a quarta função aí das funções inorgânicas que nós estudamos em química. Então acompanhe junto comigo. O que são as substâncias oxigenadas, né? O oxigênio, ele é um elemento bem abundante na Terra e ele participa da formação de diversas substâncias. Tanto é que a gente viu que existem alguns ácidos oxigenados. Nós vimos também que o oxigênio está na composição da hidroxila em todas as bases. E agora nós veremos que os óxidos, eles não são nem ácidos nem básicos, né? Eles são exatamente umas substâncias, né? Uma classe específica de compostos que tem o oxigênio em grande quantidade aqui no planeta Terra. Então, o que são os óxidos propriamente dito, né? São substâncias binárias, ou seja, que tem dois elementos químicos que vão ter o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Então, são substâncias formadas por dois elementos apenas e um deles obrigatoriamente é o oxigênio. Então, são vários elementos que vão formar essas substâncias binárias juntamente com o oxigênio e podem até, inclusive, estar em proporções diferentes, que vão dar origem a diversas possibilidades de óxidos com os mesmos dois elementos. Então, olha um exemplo. Se a gente tiver o carbono e o oxigênio juntos, eles podem se combinar em dióxido de carbono, que é o gás carbônico, CO2. Eles podem ser o monóxido de carbono, que é o CO. Então, se tiver dois átomos de oxigênio, é o gás carbônico. Se for apenas um átomo de oxigênio, a gente tem o monóxido de carbono com os mesmos elementos. Então, a gente tem o carbono e o oxigênio. Eles vão ter propriedades distintas e eles vão ser encontrados, no estado gasoso, a temperatura ambiente. São gases de efeito estufa, que a gente já conhece, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. São dois óxidos bem conhecidos. Quais são os tipos de ligações que nós podemos encontrar nos óxidos? Eles podem ser classificados como óxidos iônicos, quando eles fazem ligação iônica, ou óxido molecular, quando eles são formados por ligações covalentes, que vão compartilhar elétrons. Nos óxidos iônicos, eles vão ter o oxigênio, que vai se ligar geralmente a um metal. E ele vai ter a tendência, nesse tipo de ligação, vai ter a doação de elétrons. Então, o óxido de sódio, o óxido de bário, óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. São exemplos de óxidos que são feitos através de ligação iônica, ou seja, com doação e recebimento de elétrons. Já nos óxidos moleculares, que a gente vai ter aí uma ligação covalente, é quando os elementos tendem a receber elétrons com ametais. Então, o oxigênio está ligado a um ametal. Então, a gente tem o enxofre, que é um ametal ligado ao oxigênio, então dióxido de enxofre. Pode ser também o trióxido de enxofre, que é o SO3. A gente tem um ametal ligado ao oxigênio. Esses são óxidos moleculares. Existe uma exceção, que é o óxido de silício. Ele é bem abundante no nosso planeta. Ele não é classificado como óxido molecular, porque ele não forma moléculas, e sim é uma estrutura em rede com um número muito grande de átomos, que é o óxido aqui, de silício, SiO2. Esse é uma exceção, então ele não é uma substância, um óxido molecular, ele é então apenas uma rede com um grande número de átomos, e a gente encontra na areia, no vidro, esse óxido de silício. Com relação à classificação dos óxidos, eles podem ser classificados, de maneira geral, em óxidos básicos ou óxidos ácidos. Então, eles vão ter ali uma relação entre o óxido de acordo com ele sendo iônico ou molecular. Então, os óxidos básicos são aqueles que eles formam hidróxidos, ou seja, ao reagir com a água, eles vão formar bases. Então, nessa classe de óxidos, a gente tem os óxidos de metais alcalinos e dióxidos de metais alcalinos terrosos, que vão formar os hidróxidos. Então, olha só, a gente tem aqui o óxido de sódio reagindo com a água, formando aqui o hidróxido de sódio. Então, a gente tem aqui a formação de uma base, ele é um óxido básico. O óxido de magnésio também. Então, a gente tem um óxido de metal alcalino e um óxido de metal alcalino terroso. São óxidos básicos. Olha o óxido de magnésio.
reagindo com água, formando o hidróxido de magnésio, também é um óxido básico. Já os óxidos ácidos, eles vão reagir com a água, formando o quê? Um ácido. Geralmente são os óxidos que são formados por ligação covalente, com compartilhamento de elétrons. Então, olha só, o trióxido de enxofre reagindo com a água, formando o ácido sulfúrico. Ele é um óxido ácido. Dióxido de nitrogênio. Reagindo com a água, ele vai formar o ácido nitroso e o ácido nítrico. Então, ele está formando ácidos, então ele é um óxido ácido. Tem também os óxidos anfóteros. Quando, geralmente, né, os óxidos, quando eles reagem com água, os óxidos ácidos, eles vão reagir com base, formando sal e água. Do mesmo jeito, os óxidos básicos, eles podem reagir com ácidos, formando também sal e água. Olha só, um óxido básico reagindo com ácido, ele forma o sal e água. O óxido ácido, reagindo com uma base, ele vai formar sal e água. Outro óxido básico reagindo com ácido, formando sal e água. Agora, os óxidos anfóteros, eles vão se comportar de maneira diferente. Então, de acordo com a substância que eles estiverem reagindo, eles vão reagir tanto com ácido quanto base e vão originar também sal e água. O óxido anfótero, olha aqui, o óxido de alumínio, reagindo com uma base, forma sal e forma água. O mesmo óxido anfótero reagindo com ácido forma o sal e água. Então, esses são óxidos anfóteros. E os peróxidos, eles são os óxidos formados por dois átomos de oxigênio ligados entre si. Então, na sua fórmula, eles têm aqui o O2. Então, o peróxido que a gente mais conhece é a água oxigenada, né, que a gente chama o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, H2O2. Mas também tem o peróxido de sódio, que é o Na2O2. Então, tem dois átomos de hidrogênios formando esse óxido, então a gente chama de peróxidos.